Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Leremos a partir do versículo 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande." E pegando-o na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados, espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença nessa manhã com alegria nos nossos corações, porque podemos exaltar a um Deus vivo, verdadeiro, que é real, Pai, e que age em nosso meio e através de nós. Mas, Senhor, nós te pedimos nesse momento em que abrimos os nossos ouvidos, preparamos a nossa mente, o nosso coração para meditarmos nas santas letras, nas santas escrituras, que o Teu Espírito Santo com clareza fale aos nossos corações e nos conduza ao entendimento de toda a verdade. Senhor, por favor, pela Tua graça e misericórdia, fala com Teu povo, apesar de nós, Senhor, fala com Teu povo, a fim de que o Teu nome seja glorificado nesse lugar. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, semana passada eu via no culto da manhã, celebração do nosso aniversário. Pastor Neander, ele veio pregando e usou o texto de Lucas para pregar. E ele muito bem explicou que o livro de Lucas e o livro de Atos, eles possuem o mesmo autor. O autor é o evangelista Lucas, o doutor Lucas, aquele homem que era médico. Então esse homem, ele minuciosamente esperou, apurou os fatos, e diante dessa apuração ele começou a escrever a carta a um homem chamado Teófilo. Alguns teólogos entendem que esse Teófilo de fato era um homem, era uma pessoa, mas outros entendem que era uma comunidade, porque o próprio nome Teófilo parece que é uma junção de Teo, quer dizer Deus, e Filos, que é amigos. Então algumas pessoas entendem que esse evangelho e que o livro de Atos foi escrito para uma comunidade que se chamava Amigos de Deus, ou pessoas que queriam se aproximar de Deus. Mas independente de ter sido escrito para uma pessoa ou para uma comunidade, o fato é que o livro de Atos dos Apóstolos, ele chega aos nossos corações nos nossos dias. Ele tem lições profundas para nos ensinarem. Mas eu me lembro em que, falando o pastor Neander, ele disse que Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado e ido aos céus. A entrada de Jesus em Jerusalém foi pregada há 2 semanas atrás pelo pastor Valmir, aqui nesse púlpito à noite. Então me parece que o Espírito Santo pegou uma linha, pegou uma agulha e ele mesmo começou a tecer uma história para falar aos nossos corações e levar a igreja a meditar em uma realidade de que é o Espírito Santo que tem direcionado a sua vida, é o Espírito Santo que quer direcionar a igreja e ele deve ser obedecido. À medida que nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, da terceira pessoa da Trindade, que é o próprio Deus, nós devemos colocar em prática aquilo que Deus tem nos ensinado. Nós devemos fazer assim. Então, o livro de Atos dos Apóstolos nos chama a essa grande realidade. Pouco antes de lermos o que lemos aqui, os discípulos estavam em Jerusalém.
E eles aguardavam, assim como Jesus lhes havia orientado, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Aquele momento foi único, foi um momento inaugural. Até aquele ponto da história, o Espírito Santo ia em algumas pessoas pontualmente. Sansão, Davi, Saul. O próprio Saul, que recebe o Espírito Santo, depois lhe é retirado pela desobediência. Então era algo pontual que acontecia no Antigo Testamento. Agora, quando nos deparamos no texto do Novo Testamento, nos deparamos com algo definitivo. Jesus, ele disse: olha, eu vou ao céu, e se eu não for, eu não vou enviar o Consolador. Então, quando Jesus ele vai aos céus, ele é assunto aos céus, a marca de que o sacrifício foi aceito é que o Espírito Santo é derramado sobre a vida de todo aquele que crê. Irmão, quando você crê na palavra de Deus, quando você entrega a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Pentecoste está acontecendo para você, porque é nesse momento que o Espírito Santo está te selando. O Pentecoste, como evento histórico, é único, ele não se repete, mas como evento espiritual, ele tem um efeito na vida de todo aquele que crê e entrega a vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles oraram, eles buscaram, e a Bíblia diz que um vento impetuoso tomou aquele cenáculo, línguas repartidas como que de fogo, e eles começaram a proclamar a mensagem do Evangelho, mas eles começaram a proclamar em outros idiomas, tanto que naquele momento era um tempo de festa em Israel, e muitas pessoas de muitas nacionalidades estavam ali, e quando eles proclamavam, cada um entendia na sua própria língua. Línguas, ou dom de línguas, iniciado em Atos dos Apóstolos, é um dom missionário. Parece que Deus estava apontando que o Evangelho deveria ser pregado e confessado em todas as línguas, em todos os povos, em todas as nações. Mas cheios do poder do Espírito Santo, irmãos, aqueles homens começaram a pregar. E eu não sei como é que foi aquela mensagem, mas deve ter sido uma mensagem boa. Deve ter sido uma mensagem robusta, uma mensagem, como diz o pastor Jeremias Pereira, e a irmã Teresa gosta de citar, tinha substância, mensagem poderosa. Tanto foi assim, que 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas se converteram. Você imagina um negócio desse? Em uma mensagem, 3.000 pessoas se converteram. Se isso acontecesse aqui em Marechal, como é que a gente ia fazer? Hoje, nem quero saber, que se Deus quiser mandar, que Ele mande, né? Amém. Mas tem que fazer um monte de culto, eu não sei como é que ia ser a dinâmica, mas foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Eu não sei qual era o sistema de organização, mas independente de qual fosse, estava quebrado, ia ter que reorganizar, porque o Espírito Santo se moveu. A palavra foi pregada e as vidas foram convertidas. Aquela igreja tinha que se reestruturar agora. Tinha que se reinventar naquele momento por conta da ação do Eterno. Irmão, coisa maravilhosa. Lembra de um momento bom na sua vida? Lembra de um momento bom na sua caminhada de fé? Muitas vezes, quando você vive esse momento, você não quer mais sair dele. Você quer ficar nele eternamente. Aí o teu pensamento fica assim: ah, aquele momento. Ah, quem dera se eu pudesse. Está vivendo de novo aquilo que vivi, está de novo me apaixonando pela minha esposa, de novo ver a sensação de me apaixonar pelo meu esposo, de novo ver o meu netinho pela primeira vez, o meu filho nascendo, de novo ver aquelas conversões. A quem me dera, se eu pudesse de novo viver aqueles momentos e parar naquele momento. Irmãos, Pedro e João poderiam pensar da mesma forma. Se eu pregasse e 3.000 pessoas se convertessem hoje, eu não sei como é que eu ia ficar, gente. Eu ia ficar muito feliz. Eu ia falar assim, ó, é o ápice da vida espiritual, é o cume do monte. Tá bom, o Senhor me leva. A gente podia falar isso, o Senhor me leva. Mas Pedro e João não pensaram dessa forma. Pedro e João, após verem 3.000 pessoas convertidas aos pés do Senhor, eles foram, o texto sagrado diz, foram para o templo.
E eles não foram para o templo como alguém que vai esporadicamente. Eles não foram para o templo porque estavam passando por algum problema específico. Eles não foram para o templo porque era o único lugar onde poderiam orar, porque a oração do cenáculo fez com que o Espírito Santo viesse sobre aquelas pessoas. Mas eles foram para o templo porque lhes era de costume. Eles foram numa hora própria. O templo do judeu, ele tem pelo menos 3 horários de oração. 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Às 9 da manhã e meio-dia era feito sacrifício para perdão de pecados. Então, quando eles vão ao templo 3 horas da tarde, ou 15 horas, eles estão indo no templo num horário que lhes é rotineiro, é rotina de culto, faz parte da vida deles cultuarem a Deus no templo. Eles fizeram isso porque não estavam apenas com a sensação do dever cumprido, mas eles foram para aquele lugar porque eles entendiam que tinha mais da parte de Deus. Deus tinha mais para fazer através da vida deles. Quando nós vemos uma grande atuação do Espírito Santo de Deus, nós ficamos felizes e devemos ficar. Mas nós não devemos nos conformar com isso. A igreja de Éfeso é um grande sinal disso. Hoje, quando nós procuramos fotos da igreja de Éfeso na internet, nós vemos ruínas. Mas foi uma igreja tão famosa, uma igreja tão citada na Bíblia. Tem uma carta escrita para eles, carta aos Efésios. O próprio Jesus falou com aquela igreja no Apocalipse, dizendo que eles não podiam abandonar o primeiro amor. Falou para a igreja. E primeiro amor ali a gente já falou, é amor mais importante. Mas ele falou para a igreja, não abandonem o primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma igreja poderosa. Era uma igreja que foi pastoreada pelo apóstolo João, iniciada pelo apóstolo Paulo, pastoreada por Timóteo, só pastor top de linha. Mas é uma igreja que hoje é um ponto de visitação na Turquia, porque aquele espaço é apenas um espaço arqueológico, são apenas ruínas. Irmãos, nós não podemos nos conformar com coisas maravilhosas que Deus fez na nossa vida no passado. Mas nós precisamos entender que se estamos vivos, Deus quer fazer através de nós no tempo presente. Na Europa, cerca de 250 igrejas fecharam suas portas para virar apartamento, escritório, restaurante e algumas delas mesquitas. Essas foram as que fecharam com finalidade, porque o total de igrejas fechadas foi 720. Muitas igrejas se fecharam. Igrejas hoje na Inglaterra, que foram igrejas que foram berço do protestantismo, hoje são museus, e lá na Inglaterra particularmente, estão virando pubs. Sabe o que é pub? Bares, botequins. Irmãos, se nós nos conformarmos apenas com aquilo que Deus fez no passado, nós não viveremos as coisas maravilhosas que Deus tem para fazer no presente. Eu me lembro, e não que eu queira trazer futebol para o culto, mas eu me lembro de uma final de campeonato de futebol. Havia um jogador, e eu só conheço esse jogador por conta dessa final. Vasco e Flamengo, Maracanã. Cocada entrou. Agora vocês não estão mais felizes. Viu? Falei o nome. O nome do jogador, eu não sei qual era, o apelido era Cocada. Aquele rapaz fez um gol na final e o Vasco campeão. Acho que foi a última vez que o Vasco ganhou do Flamengo numa final. Misericórdia. Mas o interessante desse rapaz é que você não ouvia falar dele antes e não ouviu falar dele depois. Você só ouviu falar do Cocada no lance da final, no lance em que ele fez o gol. Existem canções que são feitas e são canções tão bonitas. Às vezes canções que embalam uma história de amor. Mas aquele cantor, o autor daquela canção, ele faz apenas aquela canção. E mais nenhuma outra canção. Ele é conhecido internacionalmente apenas por aquela canção. Ah, meus irmãos, e se pensarmos na Bíblia? Vocês imaginem Moisés pastoreando ovelhas de Jetro no deserto. Ele viu a sarça ardendo. E ela não se consumia. Era um milagre. Ele ouviu a voz de Deus. Deus se apresentou para ele como Iavé, Yud, Re, Vav, Re no hebraico,
nós traduzimos como Yahvé, eu sou o que sou, serei o que serei. Até para nós é difícil traduzir aquilo que Deus falou naquele momento. Mas Deus se apresentou para Moisés. Moisés podia ficar satisfeito. Eu sei o nome de Deus, Deus falou comigo, eu vi algo sobrenatural acontecendo, então tá bom, vou encerrar por aqui. Mas se ele fizesse isso naquele dia, ele não veria o mar se abrindo, pão descendo do céu, coluna de fogo, coluna de nuvem. Ele não receberia as leis, os mandamentos para ensinar o povo. Ele não conduziria aquele povo até a porta da terra prometida. Porque os eventos fantásticos que Deus faz na nossa vida são maravilhosos, mas eles não são o final. Eles não são o fim. Na carreira da fé nós precisamos continuar, nós precisamos avançar, nós não podemos parar. Certa vez um pastor conversava com um amigo na igreja, amigo talentoso, multiministerial, mas naquele momento da história ele já não queria fazer mais muita coisa. Ele falava: pastor, já trabalhei bastante, já fiz muita coisa na igreja, agora eu quero sombra e água fresca. Sombra e água fresca, tá bom, estou tranquilo. Diz a história que houve um sepultamento naquela igreja e o pastor ligou para esse amigo e disse: irmão, vamos comigo para fazer o sepultamento. Ele falou: pastor, agora eu só quero sombra e água fresca. Eu falei: não, irmão, mas por favor, você é meu amigo, caminhe comigo, vamos até esse sepultamento. E o rapaz foi, o homem foi. E quando chegaram ao cemitério, o sepultamento foi justamente no lugar, a pessoa foi sepultada justamente no lugar onde passava um rio e embaixo de uma árvore. Então o pastor olhou para o rapaz e disse assim: você não quer sombra e água fresca? O teu está ali do lado. Está preparado? Irmãos, enquanto nós estamos aqui na caminhada da fé, Deus tem trabalho para nós. Deus tem desafios para nós, Deus tem propostas para nós. O Senhor, Ele não terminou aquilo que Ele tem para fazer através da minha, da sua vida e na vida de Marechal Hermes. Não importa quando você começou na caminhada, talvez você tenha começado muito cedo. Eu lembro que a primeira coisa que liderei na igreja, o primeiro cargo que tive, foi presidente dos juniores. Talvez isso não exista hoje. Eu tinha 9 anos quando fui eleito presidente dos juniores. Qual foi o seu primeiro cargo na igreja? Lembra qual foi o seu primeiro cargo? O meu foi presidente dos juniores com 9 anos. Esse ano completei 45. Isso é sinal de que se o INSS cruzar essas informações, eu tenho 35 anos de trabalho, teoricamente poderia me aposentar. Não é verdade. Não é assim que se aposenta. Mas independente do tempo que você tenha na caminhada da fé, eu quero dizer para você, não chegou o tempo de se aposentar. Não chegou o tempo de parar. É tempo de prosseguir. Irmãos, eu fico tão feliz quando eu ouço falar da história dessa igreja, que é uma igreja tão pujante, uma igreja que fez tanta diferença na nossa sociedade, no bairro, um celeiro, um berço, que enviou diversos pastores, seminaristas, obreiros, trabalhou na capacitação. Eu fico tão feliz quando ouço falar na história dessa igreja, mas deixa eu te contar uma coisa, no fundo do meu coração, fica uma vozinha assim, falando assim: olha, tem muito mais. A sarça ardeu e queimou, mas vocês ainda têm mar aberto para ver, vocês ainda têm pão para descer do céu para ver, vocês ainda têm povo para introduzir na terra prometida, vocês ainda têm missão para ser cumprida. Nós estamos diante de um Deus vivo e verdadeiro, e que rege o tempo, e que se prepara a história, e que justamente nesse tempo, nessa história, nos permitiu estarmos nesse lugar. Então, se estamos aqui como igreja, é para que possamos avançar e cumprir o propósito de Deus nesse tempo. Mas isso não se dá apenas na vida da igreja, isso também se dá na sua vida pessoal, na sua casa, na sua família, no seu relacionamento, sua vida profissional. Irmão, não é tempo de parar, é tempo de avançar, é tempo de prosseguir. Aqueles homens entenderam isso, e por isso eles foram para o templo. O horário que eles foram foi um horário de sacrifício, 3 horas da tarde, 15 horas. Eu não sei se você já fez a analogia enquanto eu lia, mas se você não fez, eu gostaria de te ajudar. O Senhor Jesus Cristo começa a ser crucificado às 9 da manhã. Meio-dia ele está em agonia. Mas o horário em que ele entrega o seu espírito,
em que ele diz está consumado, em que ele morre, é justamente o horário das 15 horas da tarde, 3 horas da tarde. É naquele momento que o véu é rasgado no templo. É naquele momento em que a abertura é feita e agora não existe mais barreira de pecado entre o homem e Deus, mas através de Jesus nós podemos acessar ao Pai. É justamente no horário das 3 horas da tarde. Jesus havia morrido. A morte de Jesus poderia remeter àqueles discípulos dor, sofrimento, mas eles não pararam na dor e no sofrimento, não. Nas 3 horas da tarde, eles entenderam o verdadeiro significado do cordeiro que era imolado, e embora dentro do templo os religiosos continuassem matando o cordeiro, e o fizeram até por volta do ano 70 depois de Cristo, na queda de Jerusalém, mas eles entenderam que o Cordeiro de Deus havia efetivado de forma profunda e eficaz o sacrifício na cruz do Calvário, e eles foram para o templo na hora da crucificação de Jesus, na hora da morte de Jesus, para buscar a Jesus em oração. Quantas vezes nós deixamos que a dor, o trauma, a ansiedade, a mágoa do passado nos faça parar na caminhada da fé? Irmãos, não podemos. Não podemos. Algumas pessoas deixam de participar da igreja, algumas pessoas deixam de vir a qualquer igreja porque foram magoadas, porque foram ofendidas. E eu não estou desprezando a mágoa ou a ofensa que foi trazida a você, isso é coisa séria. E a Bíblia trata isso como pecado. Isso é sério. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, se esse é o seu caso, que há um médico em Gileade, há bálsamo em Gileade. Foi exatamente essa expressão que o Senhor usou no Antigo Testamento para dizer que Ele é o Deus que cura, que Ele é o Deus que sara, que Ele é o Deus que restaura. Então, se nesse momento você se afastou do caminho do Evangelho por conta de alguma dor que veio ao seu coração, eu quero dizer para você que nessa manhã Jesus Cristo, aquele autor e consumador da nossa fé, o carpinteiro de Nazaré, Ele está entre nós e Ele é aquele que derrama do seu remédio sobre a sua vida, sobre o seu coração. Perdoe, deixe passar, não deixe que isso impeça a sua caminhada na fé, mas é tempo de se alinhar com o Senhor, de se aprimorar no seu relacionamento com o Pai, porque para viver os melhores anos, para viver tudo aquilo que Deus tem para você, é necessário que você esteja alinhado com o Senhor. Aqueles homens não deixaram que nada os parasse. A dor, o trauma, nada os parou, mas eles foram ao templo. Eles foram ao templo. A palavra do Senhor diz que existia ali um homem que tinha dificuldades. Ele era coxo, de nascença. Então ele não se locomovia sozinho, por isso foi levado ao templo. Mas quando aquele homem chega ao templo, ele se depara com esses 2 líderes espirituais, com Pedro e João, líderes na igreja, pessoas que eram referência. Eles foram conduzidos ao templo por outras pessoas, e na noite a gente vai especular, ou vai falar um pouco sobre o que comentaristas falam sobre a intenção dessas pessoas. Mas nessa manhã eu gostaria de convidar você a pensar que Pedro e João são líderes espirituais, e você também é. A palavra de Deus diz que o crente, ele é rei e sacerdote, nação santa, povo adquirido por Deus. Então, independente de você ter o título de liderança ou não, diante de Deus você é uma liderança, você é uma referência. Você, por exemplo, é um líder de Deus na sua vizinhança, porque ali você foi colocado como embaixador para testemunhar de Cristo. Você é um líder de Deus, da parte de Deus, no seu trabalho, porque naquele lugar você foi colocado por Deus para testemunhar do amor de Cristo para pessoas que possivelmente não gostariam de vir a uma igreja, mas você foi enviado àquele lugar. Você é um líder de Deus na academia. Enquanto você está fazendo musculação, você dá testemunho de Cristo. E se tiver oportunidade, você fala do amor de Deus. Se não tiver, você cria a oportunidade para falar do amor de Deus. Mas aonde quer que você esteja, você é liderança. A liderança da fé, a liderança verdadeira, ela não tem a ver com cargos, irmãos. Ela não tem a ver com o posicionamento das mãos. A liderança do crente é uma liderança que é exercida pela vida. A autoridade do crente é a autoridade exercida pela vida. Eu tenho um pastor amigo meu, muito amigo meu,
e que na igreja um pastor jovem, e na igreja dele todo mundo chama ele pelo primeiro nome. E certa vez, um membro da igreja dele disse: olha, pastor, eu não acho bonito chamar o senhor pelo primeiro nome e tal, porque isso mina a sua autoridade. Ele disse o seguinte: irmão, pode ficar tranquilo, pode deixar o pessoal me chamar pelo primeiro nome. No momento em que tiver que exercer a autoridade, eu vou exercer, e o irmão vai ver que o pastor tem autoridade mesmo sendo chamado pelo primeiro nome. Autoridade espiritual, mesmo sendo chamada pelo primeiro nome. Pastor Adonias Júnior, lá da Segunda Igreja Batista de Campos, ele diz assim: tem tanta gente que me chama de senhor, mas me trata como você, e tanta gente que me chama de você, mas me trata como senhor. Então, talvez o mais importante seja aquela intenção que vem do fundo do coração, o carinho que nós podemos receber uns dos outros, mas a liderança, ela não se dá pelo título ou pela forma como você se refere a alguém. A liderança de fato se dá porque você é uma autoridade vinda da parte de Deus para abençoar a vida de pessoas. Nós aqui na igreja não brigamos por cargos. Nós entendemos que enquanto o Senhor quer que nós sirvamos em determinado cargo, nós servimos. E se o Senhor depois nos impulsiona para um outro lado, nós vamos para o outro lado, porque o Senhor da igreja é aquele que manda na igreja. Nós precisamos é ter a sensibilidade para entender aquilo que Deus quer para cada um dentro de cada tempo. Essa é a nossa função. Então aqui na igreja isso não acontece, nós não brigamos por cargo. Mas eu gostaria de convidar você a não deixar que um cargo tomasse conta do seu coração de tal forma que você pudesse dizer: eu sou alguma coisa. Certa vez um amigo meu me dizia que criaram numa igreja o ministério da caixinha de fósforo. E aquele homem foi eleito o líder da caixinha de fósforo. Todas as caixinhas de fósforo eram a responsabilidade do rapaz. O rapaz rapidamente se tornou vaidoso. Estufou o peito, cresceu o coração, falou assim: eu sou o líder da caixinha de fósforo, olha, respeito comigo, hein? Porque eu sou o líder daquele ministério. Irmãos, nós somos a comunidade da fé, discípulos de Jesus. E o mestre ensinou que quando nós servimos, quando nós queremos ser aquele que quiser ser o primeiro, é aquele que deve servir a todos. E assim deve acontecer conosco também. Então eu e você precisamos sempre repensar a nossa própria liderança. A liderança que vem de nós. Nós estamos servindo, o pastor está servindo a igreja está servindo uns aos outros, o crente está servindo no trabalho, está servindo na comunidade, na vizinhança, está servindo o bairro. Nós precisamos pensar sempre a liderança que exercemos, porque de fato exercemos liderança e foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos capacitou. A nossa liderança precisa ser uma liderança efetiva, ou a nossa vida com Deus precisa ser uma vida efetiva, porque ela não pode ser apenas um conjunto de rituais. Jesus, em Mateus 25, 42, 44, ele tem uma fala que é profundamente interessante. Ele diz o seguinte: porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não conseguimos e não o socorremos? As pessoas não discerniram o tempo. Eles não discerniram a pessoa de Jesus, e mesmo arguídos pelo próprio Jesus, eles disseram: ué, quando isso aconteceu? Muitas vezes nós estamos na comunidade, muitas vezes nós vemos a ação do Senhor, mas nós não conseguimos nos envolver profundamente com aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas e quer fazer através de nós. Nós não observamos o tempo da visitação. Lucas 19, 44, é Jesus falando com Jerusalém: e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiveram, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. O desejo de Deus, irmãos, não é que carreguemos títulos, ou que simplesmente nos moldemos ou coloquemos os nossos pés na nossa história, mas é que nós observemos aquilo que Deus está fazendo nesse tempo e nos envolvamos com aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. É hoje, o dia é hoje, o tempo é agora. Precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está fazendo. Nós precisamos estar atentos. Eu sempre me recordo de uma história. Na semana passada, um irmão aqui da igreja, preocupado. Esse irmão é muito preocupado com a questão de evangelismo. Nós tivemos um café ali fora, café de aniversário.
e tinham algumas pessoas vazias. Não só esse irmão, mas outros irmãos também. Falaram, gente, não podemos deixar as pessoas sozinhas. Algumas trouxeram pessoas que estavam sozinhas para a mesa, outras foram conversar com essas pessoas que estavam sozinhas. Mas muitos a gente não percebeu isso porque a gente gosta tanto da comunhão, a gente gosta tanto da confraternização, que às vezes a gente não vê a vida do outro. E eu peço licença para o casal amigo para usar a referência, mais uma vez, da vida dos irmãos. Eu lembro de uma vez, quando estava na antiga igreja, e por algumas vezes o casal entrava na igreja para adorar a Deus e saía sem que ninguém falasse com eles. Eu estava aqui na banda, tocando. Então, quando o culto terminava, nem sempre eu conseguia ir e conversar com o casal. Na verdade, eu não conseguia ir. Até que chegou uma semana e eu disse, essa semana eu vou, porque aquela situação perdurava, então me incomodava. Eu disse, essa semana eu vou falar com eles. E quando chegou naquele culto, chegou naquele domingo, veio apenas a menina, o menino não veio. E aí eu fiquei pensando, vai pegar mal, porque veio o casal junto, eu não fui falar. Agora veio só a menina, como é que eu vou falar com ela agora? Vai pegar mal, vou deixar para outra semana. Mas parece que o Espírito Santo incendiou meu coração e disse, é hoje. Então a menina saiu do templo, foi pegando a rua até o final. Eu fui descendo, correndo, parecia meio que um doido, e eu comecei a gritar na rua, ei, ei! E a menina parou. E eu falei, oi, eu sou aqui da juventude da igreja, eu vejo que você vem, mas eu queria convidar você para uma atividade. Semana seguinte eles vieram para a atividade, participaram, firmaram o seu compromisso com Jesus, se casaram, tiveram filhos. Hoje é esse casal bonito aqui de amigos que eu tenho. Esses dois aqui, ó. Esse casal aqui. E um dia, eu acho que vendo uma Copa do Mundo, não sei se foi a de 2010, não sei se foi a de 2006, não lembro. Mas lá em casa, a gente estava vendo a Copa do Mundo e eles disseram para mim o seguinte, ela disse, lembra daquele dia que você veio que nem um doido, correndo atrás da rua, gritando, ei, ei? Eu falei, lembro. Aquela ali foi a última oportunidade que eu dei para a igreja. Meu marido ele disse, lá eu não volto, porque não falam comigo. Lá eu não volto. Ela disse, não, eu vou dar uma última chance para eles hoje. Aquela era a última chance. Era a última oportunidade que aquelas pessoas estavam dando para a igreja. Então, irmãos, faz parte da leitura do nosso tempo, faz parte da leitura daquilo que Deus está fazendo nesse momento, eu não me conformar em apenas estar com aqueles que eu já conheço, mas faz parte da leitura desse tempo, eu começar a gritar, ei, tudo bem? Meu nome é fulano. Eu gostaria de conhecer você. Quem é você? Você mora onde? Eu quero conhecer a sua história, eu quero orar por você, eu quero compartilhar com você, porque pode ser que algumas pessoas estejam dando para mim e para você a última chance. Então que nós não possamos perder essa última chance, que nós não venhamos perder essa última chance em momento nenhum. Aquele homem, ele foi ao templo, ele foi levado ao templo. Mas talvez a motivação do seu coração não fosse a melhor. Talvez o pensamento que tivesse na sua mente, a orientação que ele recebeu, não fosse a melhor. Mas eu gostaria de fechar com vocês nessa manhã, dizendo o seguinte, os discípulos não se conformaram com aquilo que tinham visto Jesus fazendo. Eles sabiam que havia muito mais. E eles se prontificaram a agir de acordo com a vontade de Deus e a continuar buscando a presença de Deus. Então, não se conforme com aquilo que Deus já fez na sua vida. Dê passos de fé. Assuma um compromisso com Jesus. Caminhe na fé. Não se conforme com o mundo. Não deixe o mundo te moldar. Faça isso. Segundo, aquele homem, ele foi levado para o templo. Ele estava ali naquele lugar. Mas ele foi levado por pessoas. Que você e eu possamos ser pessoas que levam pessoas até Jesus, mas que ensinam o verdadeiro caminho, que pregam o evangelho, que não se ligam em títulos ou em vaidades humanas, mas que nós possamos ser aqueles que estão preocupados em doar vida para a vida de outras pessoas, para que essas pessoas possam ter um encontro verdadeiro com Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então eu gostaria que você gravasse isso no seu coração, que isso ficasse marcado no seu coração. E à noite nós continuaremos com o texto, nós continuaremos com o sermão, trazendo as diferentes lições que Deus também tem para nossas vidas. No mais, eu gostaria que você abaixasse sua cabeça nesse momento e que você pudesse colocar a sua vida diante do Senhor, diante do altar do Senhor.
Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por sermos igreja, te agradecemos por ser comunidade de fé. Te agradecemos, ó Pai, pelo mover do Teu Espírito Santo, porque podemos testemunhar ou relembrar na última semana que o Senhor ressuscitou, se deu por nós na cruz do Calvário. Podemos também perceber, através da leitura da Tua palavra, que Teu Espírito Santo foi derramado sobre cada crente, mas que esse evento, que foi único, ele tem uma reverberação, ele continua fazendo com que ondas alcancem o coração daqueles que têm um encontro com o Senhor. Mas não queremos nos conformar nesse ponto, não queremos parar nesse ponto, nós queremos avançar, e avançando, queremos exercer uma liderança verdadeira, uma liderança que pode ser formal dentro da tua casa, mas que pode ser informal na vida do nosso vizinho, da pessoa que trabalha conosco, daquele que está conosco na faculdade, daqueles que nos cercam no dia a dia, da nossa casa, da nossa família. Senhor, eu te peço que possamos, ó Deus, em tudo te agradar, com nossa vida e com o nosso comportamento, e que em tudo o seu nome seja glorificado em nós. Fica conosco, Senhor, nos dá um domingo na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.